Meu próprio filho me deixou no asilo 2 dias antes do Natal. Disse que era amor, mas não ficou nem pra ver se eu ia passar a noite sozinha. Ele assinou minha internação e saiu com pressa, como quem esquece uma encomenda no correio. No dia 25, enquanto eu comia gelatina numa bandeja de plástico, recebi uma carta que não era dele, mas mudou tudo. Meu nome é Célia Barbosa. Tenho 76 anos. E o que vou contar aqui talvez não sirva pra todo mundo. Mas é o que sobrou de mim. É o que ficou depois que a vida foi se desfazendo em silêncio. Morei por quase 50 anos na mesma casa. A janela da frente dava pro ipê que meu marido plantou com as mãos, no dia que o Gerald nasceu. Hoje, minha vista é um estacionamento sem sombra. E o que plantam aqui é horário. Mas eu não tô aqui pra reclamar, nem pra fazer ninguém sentir pena. Tô aqui pra contar a verdade, a minha. Porque o tempo passa, mas algumas dores só param de doer quando encontram ouvidos que escutam de verdade. Me conta aqui nos comentários, de onde você tá me ouvindo agora. Gosto de imaginar quem tá aí do outro lado. Tem algo bonito nisso. Gente que nunca se viu, dividindo o silêncio junto. E é por isso que hoje, qualquer silêncio me diz mais do que 1000 palavras. Especialmente o do último Natal. Acordei cedo, antes mesmo das cuidadoras começarem a servir o café. Sentei devagar, como quem não quer acordar a solidão, e vesti o vermelho que tinha separado desde o começo do mês. Era o mesmo vestido que usei no aniversário do Gerald, quando ele fez 25 anos, e ainda me chamava de minha véia. Passei um pouco de batom, o restinho que sobrou na bala torta. Ajeitei o cabelo do jeito que consegui com as mãos trêmulas e fui até a janela. Lá fora, tudo sim. O vidro embaçado escondia até o jardim sem flor. Aqui dentro a mesa estava posta, mas só pra mim. Um copo, um prato, um guardanapo dobrado em forma de estrela. Coisa que eu mesma inventei, pra fingir que ainda havia algum encanto no ar. Esperei. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhum barulho que dissesse. A gente lembrou. Só o som do relógio, marcando cada segundo como se quisesse me lembrar que eu estava viva. Mas esquecido. Quando o relógio marcou 7h30, decidi descer pro refeitório. Não pela fome, mas porque o quarto, naquela hora, parecia ainda mais apertado. Lá embaixo, as mesas já estavam quase todas ocupadas. Algumas com filhos apressados tirando selfies ao lado dos pais. Outras com netos de moletom abraçando as avós, como quem aperta um travesseiro antigo. Tinha risada. Tinha panetone. Tinha perfume novo e sacola de presente com laço torto. E eu? Eu sentei na mesma cadeira de sempre. Aquela do canto, perto da parede azul desbotada, com vista pro corredor. E não pras pessoas. Fingi sorrir quando uma senhora do meu lado disse que o filho dela veio de São Paulo só pra vê-la. Assenti com a cabeça como quem entende. Como quem também foi lembrada. Mas no fundo, eu me senti exposta. Como se meu silêncio gritasse mais alto que qualquer gargalhada ali. A sala virou uma vitrine. E eu? Uma peça que ninguém quis levar pra casa. E enquanto eu mexia no café com aquela colher de plástico mole, vi uma menininha correndo entre as mesas. Deve ser neta de alguém ali. Cabelos presos com fita vermelha. E aquele jeito de quem ainda acredita que o mundo é bom. Foi aí que me doeu. Não por inveja, mas porque eu também deveria ter tido uma dessas correndo ao meu redor. Eu já fui mãe de menina. Tinha 21 anos. Era nova demais, assustada demais e sozinha demais. O parto foi difícil, prematuro. O médico entrou no quarto com uma prancheta na mão e os olhos cansados. Disse que ela não resistiu, que era melhor não ver, melhor não lembrar. Não me deixaram nem olhar, só assinar o atestado. Naquele dia senti como se tivessem apagado uma parte de mim antes mesmo dela existir. Não tive nome pra dar, nem colo pra oferecer. Voltei pra casa com o corpo vazio e uma dor que não tinha onde morar. Então guardei, enterrei tudo ali, entre as dobras da vida. Mas a ausência, essa cresceu comigo. Voltei pra casa naquele tempo como quem volta de um enterro sem corpo. Ninguém me abraçou, ninguém me perguntou se eu queria falar sobre. Eu tinha só 21 anos e já tinha aprendido a engolir a dor sem mastigar. Nunca mais tive outro bebê. Gerald veio anos depois, de outro amor, de outra fase, mas da mesma solidão. Criei ele sozinha, fiz o que pude. E às vezes mais do que conseguia. Mas tinha um hábito estranho que nunca perdi. Na hora do almoço eu fazia 2 pratos. Um pra mim, um pra ele. E um terceiro, que eu dizia ser por costume. Mas era por ela, mesmo sem perceber. Às vezes deixava a cadeira puxada. Às vezes dobrava um guardanapo a mais. Era como se o vazio precisasse de um lugar físico
para não me sufocar por dentro. Costurei a vida como costurei vestidos na fábrica, com atenção, com esforço e com a linha invisível daquilo que me foi tirado. Cada ponto, uma lembrança que eu fingia não lembrar. Mas meu corpo, esse nunca esqueceu. Naquela tarde, depois do almoço, voltei pro quarto com o mesmo silêncio de sempre. Dobrei o casaquinho que usei no refeitório, ajeitei meus travesseiros, liguei a televisão num volume que não incomodasse ninguém e esperei o dia terminar, como tantos outros. Mas antes que o sol se escondesse, bateram à porta. Era a enfermeira que tem cuidado de mim. Ana Paula, jovem, gentil, dessas que olha nos olhos antes de falar. Ela segurava um envelope. Chegou isso para a senhora, dona Célia. Entregaram hoje cedo na recepção e pediram para trazer só à tarde. Disseram que era importante que a senhora recebesse no dia certo. O envelope era branco, mas não desses de conta de luz. Era encorpado, com textura fina e cheiro de papel guardado com carinho. Meu nome completo estava escrito com letra bonita, caprichada. Letra de quem ainda acredita que escrever é quase um ato sagrado. Senti antes de abrir. Aquilo era mais do que um cartão de Natal. Minhas mãos começaram a suar. O coração bateu do jeito que bate quando a gente sabe, lá no fundo, que alguma coisa está prestes a mudar. Mas ainda assim, eu não imaginava o que vinha. Abri o envelope devagar, como quem desembrulha algo frágil demais para ser apressado. O papel era espesso, bem dobrado, e tinha perfume. Leve, discreto, como lavanda antiga. A primeira linha me desmontou. Se eu estiver certa, meu nome é Luísa, e eu acredito que sou sua filha. Li aquela frase tantas vezes que perdi a conta. Cada vez que lia, ela pesava diferente. Primeiro no peito, depois no estômago, por fim nas pernas, que já nem conseguiam me sustentar direito. Ela dizia que cresceu sabendo que era adotada, mas só depois da morte dos pais adotivos é que começou a procurar a verdade. Encontrou um nome, um hospital, um registro incompleto, discrepâncias em datas, em assinaturas e uma coisa que ela chamou de pressentimento persistente. Durante anos ouvi sussurros sobre uma jovem mãe que chorou por dias depois que tiraram o bebê dela sem deixar ver. Eu segui esses rastros e eles me trouxeram até você. Quando cheguei nessa parte, larguei o papel no colo e cobri a boca com a mão. Não chorei alto, mas senti como se algo dentro de mim tivesse finalmente encontrado voz. Ela tinha me procurado, sem saber meu rosto, sem certeza de que eu ainda existia. Mas mesmo assim, veio. Terminei de ler a carta com as mãos trêmulas e o coração disparado. Por fora, eu parecia a mesma, sentada na mesma poltrona, com o mesmo cobertor sobre as pernas. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado de lugar. Luísa não veio me acusar, não exigiu explicações. Ela só queria saber se era verdade, se eu era aquela mulher da história sussurrada nos corredores do hospital, se eu era a mãe que chorou por um bebê que juraram ter nascido morto. Não quero te assustar, nem invadir tua vida. Mas se houver uma chance, só uma, de você lembrar de mim, eu estarei esperando. Aquela frase me feriu e me curou. Porque sim, eu lembrava. Mesmo sem ter visto o rosto, mesmo sem ter segurado no colo, mesmo sem ter ouvido o primeiro choro, eu lembrava de tudo. Da maca fria, da enfermeira que evitou meus olhos, do sinto muito que mais parecia um empurrão. Fui negada como mãe. Me roubaram o direito de enterrar, de nomear, de amar. Mas ela resistiu à mentira. Segurou o fio da dúvida por décadas e o puxou até mim. E ali, no meio do silêncio do quarto 207, uma verdade que eu achei que tinha morrido, finalmente respirou. Fiquei sentada por um bom tempo com a carta sobre o colo e o olhar perdido na janela. A luz do fim de tarde desenhava sombras no chão. Mas ali dentro, o que mais pesava era o que estava claro. Ela me achou. E agora esperava minha resposta. Chamei Ana Paula, a enfermeira, e pedi um favor. Você tem um papel que não seja desses de anotar recado? Ela sorriu e voltou minutos depois com um envelope de papel amarelado e uma folha lisa, cheirosa de guardado. Sentei na mesinha do canto, respirei fundo e escrevi. Querida Luísa, você não foi rejeitada. Você foi roubada. Minhas mãos tremiam tanto que precisei parar 3 vezes. Mas o coração, esse sabia o que dizer. Eu era nova, sozinha. Me disseram que você não tinha sobrevivido. E eu acreditei. Não porque fui fraca, mas porque ninguém me deixou ser forte. Contei tudo, com calma, sem ódio, sem tentar apagar os buracos. Apenas com a verdade limpa, do jeito que a dor limpa a alma quando encontra quem escute.
Terminei a carta dizendo: se ainda houver um lugar para mim na sua vida, nem que seja pequeno, eu quero estar nele, nem que seja só por um instante. Dobrei a folha com cuidado, como quem guarda uma lembrança antes que o tempo a leve. E quando entreguei nas mãos da Ana, ela me olhou como quem sabe que tem carta que não vai pelo correio, vai pela vida. Depois que entreguei a carta, os dias passaram devagar. Cada passo no corredor parecia mais longo, cada manhã mais ansiosa. Mas não havia medo, havia espera, daquelas que não doem, só aquecem o peito com esperança. Na sexta-feira seguinte acordei antes da luz nascer. Vesti o vestido azul, o que tem botões de pérola que não uso desde o casamento de uma sobrinha distante. Pedi para Ana Paula prender meu cabelo com a presilha de concha que guardei por 20 anos. Ela sorriu com os olhos marejados e disse: hoje é dia de recomeço, né? Às 10 em ponto sentei na recepção, as mãos entrelaçadas no colo, tentando conter o coração que batia como se fosse sair pela garganta. E então, a porta abriu. Ela entrou com um casaco verde escuro e um buquê de lírios brancos nas mãos. Os olhos eram meus. Não no espelho, mas ali, caminhando na minha direção com lágrimas escorrendo sem vergonha. Ela não disse nada. E eu também não consegui. Só abri os braços. Ela me apertou como quem segura uma foto antiga que voltou a respirar. O tipo de abraço que não quer provar nada, só confirmar que ainda existe tempo. O mundo parou ali, naquele instante. 2 vidas remendadas no silêncio de um reencontro que não precisou de roteiro. Só alma viva e amor, finalmente devolvido. Depois daquele abraço, sentamos num cantinho da sala de visitas. Ela me contou pedaços da vida dela, como quem junta cacos com cuidado. E eu escutei tudo com uma sede que nem sabia que tinha. Mas quando a conversa se acalmou, meu pensamento foi inevitável. Lembrei do Gerald, o menino que eu embalei em noites de febre, que levei pro colégio mesmo sem dinheiro pro ônibus, que amassei pão velho com leite para fingir que era sobremesa, só para vê-lo sorrir, e que um dia virou homem e me colocou num carro com 3 malas e um envelope de convênio, dizendo que era pro meu bem. E não voltou mais. Eu tentei não comparar, mas o coração da gente tem memória. E ele sente. Luísa, essa que nunca pôde me chamar de mãe na infância, agora me chamava com os olhos cheios de saudade do que nem viveu. Trazia flor, trazia cuidado, trazia o que não me foi dado nem por quem cresceu do meu lado. Às vezes, quem a gente perde no começo da vida, volta no final para curar tudo. E naquele dia, enquanto ela ajeitava meu lenço no pescoço e perguntava se eu queria mais chá, eu percebi, não era tarde demais. Ela chegou, e com ela veio de volta uma parte de mim que o tempo não conseguiu apagar. Ficamos ali por horas, como se o tempo tivesse desaprendido a correr. Cada detalhe da vida dela era novo para mim, e ao mesmo tempo, tão familiar. Mas foi quando ela abriu a bolsa e tirou uma caixinha pequena, embrulhada com fita azul, que meu coração disparou de novo. Não é muito, ela disse, mas eu esperei tanto para te dar isso. Dentro havia um relicário dourado, gasto nas bordas, mas com um brilho que nenhuma loja de shopping saberia vender. Ela o abriu devagar, revelando 2 espaços. De um lado, uma foto dela bebê, gordinha, de olhos fechados, num cobertor florido. Do outro, apenas o vazio esperando. Eu queria que aqui fosse você, mãe, ela disse, segurando o pingente com as 2 mãos, para eu carregar a gente juntas, para ninguém mais apagar nosso retrato. Demorei alguns segundos para conseguir responder. Não era só um presente, era uma reparação, uma devolução daquilo que me foi arrancado antes mesmo de começar. Abracei aquele relicário como se fosse um segundo coração e sussurrei, com a voz embargada: agora, ninguém mais apaga nosso retrato, nem o tempo, nem a mentira, nem o silêncio. Guardei o relicário no bolso do casaco com o cuidado de quem segura algo vivo. Luísa sorriu, aquela calma no olhar dela. Eu não via há anos, e de repente entendi. Ela não veio para preencher um vazio. Ela veio para devolver o que era meu. Quando ela foi embora, naquele fim de tarde, com a promessa de voltar no domingo, eu fiquei sentada por alguns minutos olhando a porta fechada. Mas pela primeira vez, ela não significava fim, significava recomeço. E ali, sozinha no meu quarto, olhando aquele envelope que um dia chegou sem aviso, eu pensei em tudo o que passei. Nunca bati na porta de ninguém. Nunca gritei em busca de reconhecimento. Nunca implorei para ser vista. Eu só continuei, cuidando de outros, costurando vida onde só havia silêncio, sobrevivendo, com dignidade. E no fim, quem espera com fé é visitado pela justiça sem precisar gritar.
A verdade voltou para mim, não como vingança, mas como resposta. E trouxe no colo um nome que eu pensei ter perdido para sempre. Luísa. Minha filha. Minha paz devolvida. Hoje eu não espero mais visitas. Eu recebo amor. Não preciso mais fingir alegria diante de mesas vazias, nem me acostumar com ausências que doem. Agora, tenho presença. Tenho uma filha que me chama de mãe sem precisar de explicação. E isso vale mais do que qualquer Natal perdido. A vida não volta. Mas às vezes, ela surpreende. Traz de volta aquilo que a gente achou que tinha sido enterrado com o silêncio. Se essa história te tocou de alguma forma, o vídeo que está aparecendo aí do lado também pode falar com você. E se quiser continuar comigo, ouvindo histórias reais que mexem com o coração, se inscreva no canal. Aqui, até o que foi esquecido, encontra a voz de novo.